Oi, tudo bem? O meu nome é Alicia e eu estou aqui para ajudar você, que é estrangeiro ou estrangeira, a se comunicar muito melhor em português. Neste vídeo você aprenderá a bater papo, a conversar em português. Este material tem legendas em português e em inglês e você também tem a mesma informação em inglês, em alemão e em espanhol aqui abaixo na descrição do vídeo. Nós vamos começar com uma breve introdução para que você saiba o que você vai aprender neste guia para estrangeiros. Você aprenderá como se apresentar em português, como ter uma conversa de elevador em português, também como fazer perguntas pessoais em português, como falar sobre os seus gostos e passatempos em português, e por último você aprenderá algumas palavras de enchimento em português. Tudo isso em alguns minutos, então fique tranquilo, tranquila, porque é um vídeo com muita informação, mas é informação realmente útil para a sua vida. E, bom, você não precisa ter conhecimento prévio de português para este guia, mas mesmo se você já falar um pouco do idioma, a informação pode ser útil. Algumas expressões têm a variação de você, que no Brasil é informal, e o senhor, a senhora, que é formal. Isso é indicado com o símbolo barra. E você também tem uma lista de vocabulário, exercícios com respostas, MP3 e outros materiais gratuitos para praticar. Tudo isso aqui na descrição do vídeo. E agora sim, podemos começar com as apresentações. E nós vamos perguntar como você se chama para descobrir o nome da pessoa. Portanto, no Brasil, nós usaremos como você se chama para nos dirigirmos a uma pessoa, qualquer homem ou mulher, em uma situação informal. Portanto, no Brasil, usamos você como essa fórmula de tratamento sem muita distância social. Realmente estamos com certa familiaridade com essa pessoa. E é você o que nós mais usamos no Brasil, porque nós temos uma cultura de informalidade. Então, inclusive pessoas que nós não conhecemos, nós vamos nos dirigir a elas usando você, em geral, no Brasil. Mas também é possível usar uma fórmula de tratamento mais formal. Por exemplo, se você está conversando com uma pessoa muito idosa ou com uma pessoa que representa uma autoridade, ou também se você está em uma situação que realmente é formal. Se a situação for formal, você vai se dirigir a um homem perguntando o nome dele com a pergunta: como o senhor se chama? E você vai se dirigir a uma mulher perguntando formalmente: como a senhora se chama? Como eu digo, o senhor e a senhora são as fórmulas de tratamento muito formais no Brasil. Por isso, não são tão comuns. Mas, se a situação exige formalidade, é o que você deve usar. Bom, continuamos. Nós vamos nos apresentar dizendo eu me chamo. Então, eu digo o meu nome. Eu me chamo Alicia. E pronto, é uma maneira de você se apresentar. Existem mais. Por exemplo, você pode dizer o meu nome é Alicia. Ou, outra possibilidade, você pode dizer eu sou. Mas aí preste atenção, se você for um homem, você vai dizer, por exemplo, eu sou o João. João é um nome muito comum no Brasil. Eu sou o João. E no caso de você ser uma mulher, você dirá, eu sou a Alicia, no meu caso, ok? Então, o acompanhando um nome masculino e a acompanhando o nome feminino, ok? Bom, continuamos com eu lhe apresento. E com essa fórmula, você apresenta outra pessoa. Se for um homem, você dirá, eu lhe apresento o João. No caso de que seja uma mulher, você dirá, eu lhe apresento a, por exemplo, Joana, ok? João masculino, Joana feminino. Você também pode dizer de maneira muito simples, este é o João. Bem rápido, bem fácil. E se for uma mulher, esta é a Joana. Veja só, a gramática é muito parecida, mas existem pequenas mudanças que você deve usar para falar corretamente em português, para apresentar uma pessoa.
E você dirá muito prazer quando você conhece uma nova pessoa em português. E você também dirá igualmente. Se a pessoa é a que diz muito prazer, você diz igualmente. Igualmente é uma palavra bem genérica, ok? Serve para você dizer que o sentimento é recíproco. Igualmente serve nesta situação, mas se você quer usar uma expressão bem específica para a situação de conhecer uma nova pessoa, em português você dirá: o prazer é todo meu. O prazer é todo meu. E aqui estão as expressões que nós acabamos de ver. Com isso, você já se apresentou e você já conhece uma nova pessoa. Chegou o momento de você perguntar como vai. Você se interessa por essa pessoa, perguntando por educação como ela se encontra, como ela está. Como vai? Então, você vai dizer, por exemplo, que alegria ver você aqui se você encontra um conhecido ou uma conhecida na rua ou em qualquer lugar. Então, você está feliz porque você está vendo essa pessoa e você diz essa frase para ela. É muito educado e é realmente gentil. Que alegria ver você aqui. E você também pode dizer tanto tempo sem te ver, também para mostrar que você está feliz por ver essa pessoa. E aqui nós estamos usando você, ok? Porque é uma pessoa conhecida. Você também pode perguntar para essa pessoa se ela tem novidades. E a fórmula será: o que há de novo? O que há de novo? Também você pode perguntar sobre outra pessoa, ok? Então você dirá: você sabe alguma coisa sobre o João? No feminino, você sabe alguma coisa sobre a Joana? E assim você está conversando, mostrando interesse por outra pessoa. Não significa que é uma pergunta indiscreta, ok? Não necessariamente você está falando mal da pessoa, você só pergunta sobre essa pessoa e não tem problema nenhum, ok? Na cultura do Brasil, isso pode ser interpretado como sinal de educação. Bom, e nós continuamos com como vai a família? Porque no Brasil, se você conhece a pessoa e conhece a família dela, então é educação você perguntar como vai a família. Não é obrigação, mas você pode perguntar. Então, você pergunta como vai de maneira muito geral. E se você quer saber sobre a família, então a frase é: como vai a família? Você também pode perguntar como vai o trabalho. Por exemplo, numa situação profissional, é adequado você perguntar isso. Numa situação profissional, perguntar sobre a família da pessoa talvez não seja muito adequado. Depende muito, mas normalmente, como vai a família, você pergunta para alguém cuja família você conhece. E como vai o trabalho, você pergunta para qualquer pessoa. É uma pergunta um pouco tediosa, porque as pessoas normalmente não gostam de falar sobre o trabalho quando elas estão no tempo livre delas, ok? O trabalho é trabalho e diversão é diversão. Então, você pode perguntar para um conhecido quando você encontra ele na rua como vai o trabalho, mas talvez seja um assunto um pouco chato para você tratar em uma festa, por exemplo, ok? Você pode, mas é um pouco tedioso. Continuando, nós vamos perguntar de uma maneira bem gentil: como foi o seu dia? É uma perguntinha muito básica, mas muito simpática, porque você está mostrando que realmente você tem interesse em saber. Você pode perguntar como vai, e é o que nós normalmente usamos, mas como vai é um pouco genérico. Então, como foi o seu dia? É uma maneira de você realmente se interessar pela vida dessa outra pessoa. Então, eu recomendo você perguntar caso você quiser ter uma conversa um pouco mais pessoal com alguém. E a reação a essa pergunta pode ser normal. Então, se a pessoa não quer entrar em detalhes, ela dirá normal e pronto. Ou ela pode dizer, por exemplo, tranquilo. Ou seja, foi um dia não muito estressante, porque se foi estressante, ela dirá
estressante. É um exemplo de resposta, ok? Só para você ter uma ideia um pouco aproximada. E você também pode perguntar: o que você fez hoje? Também é uma maneira de você mostrar interesse real pela pessoa. O que você fez hoje? E a maneira de responder pode ser: eu trabalhei. Ou também: eu descansei. Ou, inclusive, eu não fiz nada. Então, a pessoa vai responder o que ela quiser, ok? Bom, aqui estão essas expressões e você tem isso no material. Então, eu não vou repetir essas expressões com você, porque você pode checar quando você tiver vontade. E nós continuamos com maneiras de você conhecer a pessoa. Bom, vamos lá. Nós temos: de onde você é? Com essa pergunta, eu quero saber sobre a origem da pessoa. De onde você é? E eu estou usando você porque a situação é informal. Mudando um pouquinho, eu perguntarei: de onde o senhor, a senhora é? E a mesma pergunta, eu quero saber o lugar de origem da pessoa. E a resposta será: eu sou de. E aí você diz a cidade. Por quê? Porque a gramática funciona assim com a cidade, ok? Então, não vamos variar muito, vamos dizer simplesmente a cidade de onde você vem, ok? Então, por exemplo, eu, Alicia, eu sou de São Paulo. E pronto. E você também pode perguntar: você é daqui? Ou o senhor, a senhora é daqui? Formal. E a resposta será: sim, sou daqui, ou não, não sou daqui. E você também pode perguntar: onde você mora? Para saber o lugar de residência da pessoa. Onde o senhor, a senhora mora, se a situação for formal. E a resposta será: eu moro em... e o nome da cidade onde você mora. Simples desse jeito, em e o nome da cidade. Também você pode perguntar: você mora aqui? Ou seja, a sua casa está aqui nesta cidade? Ou, para variar, você pergunta: o senhor, a senhora mora aqui? Se a situação for formal. E a reação será: eu moro aqui ou eu não moro aqui. Você também pode dizer: eu estou aqui de férias. Então, você está só de passagem. Eu estou aqui de férias. E também você pode perguntar para a pessoa quantos anos você tem, para descobrir a idade dela. Quantos anos o senhor, a senhora tem? É a mesma pergunta, só que formal. Cuidado, porque essa pergunta pode ser um pouco pessoal demais. Então, normalmente, para uma mulher adulta, não é adequado você perguntar, porque é uma pergunta um pouco intrusiva. Não é uma falta de educação, mas também não é muito delicado. Então, evite, só pergunte isso se realmente você precisa saber a idade da pessoa. E a resposta será: eu tenho, e aí você diz a sua idade. No meu caso, eu tenho 35 anos. Então, o número aqui e anos. E pronto. Eu tenho 35 anos. E você também pode perguntar sobre o trabalho da pessoa. De maneira bem geral, você pode perguntar: o que você faz? E se você acha que essa pergunta ficou muito no ar, você pode ser mais específico dizendo profissionalmente. Não é necessário, mas se você achar que a pessoa não entendeu, porque o que você faz pode ser interpretado de maneira muito geral, pois então você adiciona profissionalmente. E no caso de uma situação formal, a pergunta será: o que o senhor, a senhora faz profissionalmente? E, bom, nós respondemos, como nós veremos daqui a pouquinho, mas outra maneira de você perguntar sobre o trabalho da pessoa é perguntar
perguntar: você gosta do seu trabalho? Não é uma pergunta muito pessoal, mas ela é mais delicada do que você perguntar qual é a profissão da pessoa. Então, ela tem um pouco mais de liberdade, não é uma pergunta tão objetiva. Então, isso pode gerar uma conversa um pouco mais interessante. Então, você pode perguntar isso, não tem problema nenhum. E também, você pode perguntar para a pessoa: você estuda ou trabalha? Também é uma maneira de você bater um papinho com a pessoa. Também você pode simplesmente indicar a sua profissão ou a sua ocupação. Eu sou professora, é o que eu faço na minha vida. Eu sou professora. E também você pode responder de maneira bem geral, sem entrar em detalhes: agora eu não estou trabalhando. E pronto, ok? Não precisa dar informação por que você não está trabalhando se você não quiser. E também você pode pedir para a pessoa o número de telefone dela. Você pode me dar o seu número de telefone? E a pessoa reage dizendo: meu telefone é... e o número. Ok? E é uma pergunta já bem pessoal, então, obviamente, tenha cuidado a quem você pergunta, porque a pessoa pode simplesmente dizer não. Então, é uma possibilidade. Bom, nós vamos continuar aprendendo frases úteis em português para estrangeiros, porque aqui você aprenderá a bater papo, a conversar, de maneira bem leve, bem tranquila. Então, nós vamos ter essa frase que ela é ótima para quebrar o gelo. Você vai dizer: está calor, né? E você está falando algo que, óbvio, se está calor, a outra pessoa também sabe. Mas quando você diz algo assim tão óbvio, é sinal de que você quer começar uma conversa e talvez não uma conversa sobre o tempo, porque o tempo é um assunto um pouco banal. Então, com está calor, né? A pessoa entende que você está puxando o assunto. Então, você pode usar. É um pouco banal, é um pouco clichê, mas é aceitável. Não é considerado uma falta de educação nem nada. E este né, ele é muito brasileiro porque é uma maneira de você afirmar alguma coisa, está calor, mas não dizer que porque você está falando isso é a verdade. É uma maneira de você pedir que a pessoa dê a opinião dela, sem dizer que a sua opinião é a verdade absoluta. Então, é muito educado você usar esse né, porque então você está convidando a pessoa a dar a opinião dela, que pode ser uma opinião discordante, pode ser, ok? Então, é uma partícula de educação e de simpatia no português brasileiro, né? E, ao contrário, você pode dizer: está frio, né? A mesma coisa, se estiver frio, claro. E também você pode reclamar sobre o trânsito. Por quê? Porque, como um efeito psicológico, as pessoas gostam muito de reclamar de alguma coisa. Serve para você encontrar pontos em comum. O ódio une bastante, o amor também, mas o ódio também. Então, se você chega para uma pessoa reclamando do trânsito, bom, é bem possível que ela acompanhe você e também reclame, e isso dê passagem a uma conversa um pouco mais interessante do que o trânsito. Então, especialmente se você mora em uma cidade grande, você pode reclamar dizendo: que trânsito horrível, né? E este né, como eu digo para você, ele convida a pessoa a dar a opinião dela. Também você pode perguntar: você soube das notícias? E você está perguntando por notícias em geral e a pessoa vai conversar sobre o que ela quiser. Então, também é uma maneira de você puxar assunto. Também você pode perguntar, se você estiver numa festa, claro: você quer dançar? E você pode perguntar para um homem: você está solteiro? Ou você está solteira? E essa é a maneira de você descobrir se a pessoa está livre ou se ela está comprometida, ok? Solteiro masculino, solteira feminino. Esse é o estado civil, ou seja, uma pessoa que não é casada, ela é solteira. Mas, nesse caso aqui, nós estamos dando a entender que talvez a pessoa
simplesmente está livre. Se ela diz sim, estou solteiro, significa que sim, que ela está disponível, que ela não tem nenhum relacionamento. Mas, se ela diz não, não estou solteiro, significa que é possível que ela esteja casada ou simplesmente em uma relação, mas ela não está livre, ok? Portanto, solteiro, sim, significa que a pessoa está disposta a talvez conhecer outras pessoas, ok? Então, significa livre. Bom, nós também diremos, você tem fogo? E eu incluí aqui porque muitos estrangeiros usam você tem fogo como um pretexto para abordar uma pessoa desconhecida, por exemplo, numa discoteca, para pedir fogo para o cigarro. A questão é que cada vez menos pessoas fumam e, além disso, no Brasil não é a maneira normal de você abordar um desconhecido. Você perguntar para uma pessoa que você não conhece, você tem fogo? Vai ser muito estranho. A pessoa vai entender o que você está querendo dizer, mas não é o que um brasileiro diria para tentar uma conversa. Inclusive, a pessoa pode interpretar literalmente, você está falando de fogo, então, uma pessoa com caráter fogoso poderia se interpretar desse jeito. Então, não pergunte isso no Brasil, porque as pessoas não vão entender como, em alguns países, é usada essa frase para você começar uma conversa com um desconhecido. Mas você pode perguntar, não tem nada ofensivo nessa pergunta. E nós teremos também essa pergunta que, essa sim, funciona. Você pergunta para a pessoa, você tem horas? Então, você está perguntando que horas são. E com isso, a pessoa vai entender que você está querendo puxar assunto e pode dar pé a uma conversa um pouco mais interessante. Mas é a maneira de você quebrar o gelo e funciona muito bem no Brasil. Funciona muito melhor do que você tem fogo, que não dá muito certo. Não aconselho. E nós também teremos a pergunta, você gostaria de tomar um café? E aqui eu estou literalmente perguntando para a pessoa se ela quer beber um café. Mas, dependendo da situação, isso pode ser interpretado como um convite para um encontro mais romântico, mais íntimo. Então, depende da situação, não necessariamente, ok? Não é sempre um código para você pedir para a pessoa ter um papo assim mais pessoal com você. Pode ser, mas não necessariamente. E também, se você quiser dizer que não, você diz não. Mas, na mentalidade brasileira, você dizer não é um pouco ofensivo. Inclusive, se a pessoa está chateando você, você tem a tendência a não dizer esse não de cara. Então, você dirá, não, sinto muito. Então, você está dizendo, olha, sinto muito, não estou interessado ou interessada. Você está sendo mais gentil e você está dizendo não, mas é um não mais educado. Então, é o que um brasileiro diria. Um brasileiro não diria não e pronto, ok? É muito honesto, é honesto demais. Você pode dizer não, mas incluindo esse sinto muito para não se criar uma situação desconfortável. E também você pode dizer, já de uma maneira bem clara mesmo, não estou com vontade de conversar. Ou seja, não tenho vontade de bater papo. Então, me deixe em paz. De fato, você pode dizer me deixe em paz, dizendo não me incomode. E é bem direto mesmo. Você pode dizer, mas a pessoa pode se ofender se você disser dessa maneira. Mas talvez você queira deixar bem claro para a pessoa que você não tem interesse. Então, pode dizer isso nesse caso. Também, você pode dizer, não falo português. E é uma maneira ótima de você se desentender dessa pessoa. Não falo português. E pronto. Você não precisa dizer mais nada. E pronto, ok? Então, mesmo se você fala bem português, você pode usar essa frase como desculpa para não entrar em uma conversa com alguém, se você não quiser. Não falo português. E pronto. E também você pode dizer, não tenho tempo, que pode ser um motivo e pode ser uma desculpa, mas o fato é que você está dizendo que você não tem tempo e pronto.
E sempre vamos aceitar este motivo, ok? Sempre é um motivo lícito para você não conversar com alguém ou não fazer alguma coisa com uma pessoa. Também você pode dizer, não tenho dinheiro. Se alguém pede dinheiro pela rua, você se nega dizendo, não tenho dinheiro e pronto. E estas são as expressões que nós acabamos de ver. E agora vamos tornar a conversa um pouco mais íntima, um pouco mais pessoal, com algumas perguntinhas. Você tem filhos? Essa não é uma pergunta indiscreta, porque bom, é objetivo você ter filhos ou não. Então, você pode perguntar para um desconhecido ou desconhecida, você tem filhos? E a pessoa responderá, não, não tenho. Pode dizer também filhos se quiser. Ou, sim, tenho um filho, um menino. Ou sim, tenho uma filha, uma menina. Também você pode perguntar para a pessoa quando é o seu aniversário. E é uma ótima pergunta para você um pouco puxar assunto. E a resposta será, o meu aniversário é no dia, no meu caso, 10 de dezembro. E pronto. Então, você diz o dia e o mês e acabou. E no Brasil, é muito comum as pessoas perguntarem qual é o seu signo. Por quê? Porque no Brasil, muitas pessoas gostam de assuntos assim ligados à espiritualidade, ciências ocultas e esses assuntos. Então, é uma pergunta muito normal quando você está se apresentando a uma pessoa que você tenha que dizer ou que a pessoa queira saber o seu signo. Não é indiscreto, é cortesia e também é interesse da parte da outra pessoa. Então, é muito normal no Brasil. Então, você dirá qual é o seu signo. Eu sou Sagitário, por exemplo, ok? E isso é uma boa maneira de você bater um papo com a pessoa, porque no Brasil muita gente entende sobre esse assunto, então a conversa pode ficar bem animada quando você falar sobre isso. Se você não acredita nisso, bom, você diz a resposta e pronto, ok? Não é obrigado a saber nada sobre isso, mas não estranhe, porque no Brasil muita gente gosta desse assunto. E nós teremos também uma maneira de você mostrar interesse pela pessoa e que ela converse sobre um assunto que é confortável para ela. Então, essa frase é maravilhosa. Você vai dizer para a pessoa, ouvi dizer que você gosta de em um assunto, por exemplo, futebol. Ouvi dizer que você gosta de futebol. E a pessoa vai gostar que você já sabe isso sobre ela e ela vai falar sobre futebol, porque ela gosta de futebol. Então, é ótimo para você começar uma conversa interessante com alguém. Também você pode perguntar, que línguas você fala? E essa pergunta também ela é ótima. Por quê? Porque é uma pergunta pessoal e ao mesmo tempo não. Porque é objetivo você falar um idioma ou não. Mas a partir do momento em que você diz o idioma que você fala, você pode dar mais informação pessoal. Quando você aprendeu, que países você conhece, onde se fala essa língua, etc. Então, aí com que línguas você fala, você pode realmente deslanchar uma boa conversa em português. E outra pergunta muito boa é os passatempos, porque todo mundo tem um hobby, pelo menos. Então, você pergunta para a pessoa, você tem passatempos? E a resposta será, sim, eu gosto de futebol, por exemplo. E uma maneira de você dizer também qual é o seu passatempo, você diz, no meu tempo livre, e aí você deve conjugar o verbo no presente. Eu jogo futebol. É possível. Aí você precisa de um pouquinho mais de gramática, mas não é muito complicado. E você pode perguntar já direto para a pessoa, você gosta de esportes? E essa pergunta ela é bem direta e a pessoa pode responder sim, não, mas normalmente ela vai querer continuar puxando esse fio de conversa. Então, você pode bater papo sobre o esporte que for. Também você pode perguntar, você gosta de ir para balada? Então, ir para balada é sair de noite, festejar, dançar, beber, etc. Então, é uma maneira de você
perguntar se a pessoa ela tem esse interesse. Ou também, você gosta de viajar? E essa pergunta é maravilhosa, porque todo mundo praticamente gosta de tirar férias, então, com certeza você vai poder conversar um pouquinho com essa pessoa sobre lugares que vocês conhecem. Você também pode perguntar para a pessoa de uma maneira um pouco mais pessoal, onde você passou suas últimas férias? E a resposta será: estive em e o nome do lugar. E com isso nós talvez tenhamos algo em comum com a pessoa. E também você pode perguntar: você quer fazer alguma coisa no fim de semana? E essa é uma pergunta que ao mesmo tempo é um convite. Então eu estou oferecendo para essa pessoa se ela quer fazer algo comigo, ok? E é um convite bem indireto, mas é um convite. Também você pode perguntar de outra maneira bem mais genérica: você tem planos para o fim de semana? Nesse caso, não é necessariamente um convite. Talvez você só quer saber para conversar com a pessoa sobre os planos que ela tem. Então, aqui não é necessariamente uma proposta. E a pessoa pode dizer: sim, estou ocupado, ou seja, eu já tenho planos, e isso é o que um homem diz. Uma mulher diz: sim, estou ocupada. Então, simplesmente ela diz o que ela tem já de planos. E também é possível dizer: ainda não tenho planos. E pronto. E outra coisa que você pode perguntar para uma pessoa que você não conhece é: o que você fez no fim de semana passado? Por quê? Porque o passado é um assunto sobre o qual, bom, a pessoa pode revelar o que ela quiser, ok? E alguma coisa ela vai ter feito no fim de semana. Então, aqui com essa pergunta, você pode começar uma conversa que pode ficar mais interessante. Você pode dizer, por exemplo: eu saí com amigos, ou eu fiquei em casa, ou o que você quiser, aí em função do português que você já sabe falar. Mas essas são duas respostas básicas sobre as suas atividades no fim de semana. Você também pode perguntar: você tem um pet? Ou seja, você tem um animal doméstico? E essa pergunta também ela é muito boa. Por quê? Porque normalmente as pessoas que têm um bichinho de estimação, elas adoram o bichinho dela, ok? Os brasileiros, especialmente, eles gostam muito dos animais que têm em casa. Então, a pessoa vai gostar de falar sobre o animal. Então, a pessoa pode responder: sim, eu tenho um cachorro, ou sim, eu tenho um gato, que são os animais mais normais. E, em geral, as pessoas vão gostar de falar sobre isso, sim. Também é possível você perguntar: você toca um instrumento? E a pessoa dirá: sim, eu toco o piano, ou não, e pronto. Também você pode dizer algo sobre você. Você revelando algo pessoal, você psicologicamente está dando a entender à pessoa que você está se abrindo com ela. E é uma boa maneira de você conseguir que a pessoa, mesmo se ela for uma pessoa muito tímida, ela se abra com você. Então, é um efeito psicológico que está demonstrado. Você revelar algo sobre você faz que o vínculo surja entre duas pessoas que não se conhecem. Então, você diz, por exemplo: eu gosto de futebol. E você? Talvez a pessoa não goste de futebol, mas ela talvez goste de tênis. Então, você pode conversar sobre tênis com a pessoa. Mas você revelando algo pessoal, você já está mostrando que você está aberto, ok? Então, é um truque que funciona em português ou em qualquer língua, em qualquer situação, com qualquer pessoa. Porque é um efeito psicológico, ou seja, que é em geral para o ser humano. E também você pode dizer: eu não gosto de futebol. E você? E como eu disse antes, o ódio une muito, inclusive mais do que o amor. Então, se você diz: olha, eu não gosto de uma coisa que normalmente as pessoas não gostam, então você pode ter uma conversa também animada com a pessoa sobre isso. E você também pode perguntar
bem já objetivo. Você gosta de ler? Ou, se você preferir, você gosta de escutar música? Porque eu acho que todo mundo escuta música, certo? Então, cada pessoa tem as suas preferências, mas é um assunto totalmente lícito. E você também pode perguntar: você gosta de ir ao cinema? Também é uma pergunta bem clássica. Ou, inclusive, você gosta de assistir séries? Também funciona muito bem, porque todo mundo gosta de pelo menos uma série. E no Brasil, você pode perguntar: você gosta de assistir novela? Porque no Brasil, muitíssima gente assiste a novela. Então, a novela ou as novelas. Então, você conhecer as novelas que estão passando no Brasil é uma maneira também de você saber estar mais integrado na cultura, porque as pessoas simplesmente falam sobre a novela. Em outros países, talvez, uma soap opera seja um tema um pouco tabu, as pessoas têm até vergonha de dizer que elas assistem, mas no Brasil não. É um tema totalmente normal falar sobre a novela. Então, você pode falar sobre isso com pessoas que você conhece pouco. E outro assunto que todo mundo gosta é a comida. Então, você diz: o que você gosta de comer? O que você não gosta de comer? E esse assunto, ele é maravilhoso. Por quê? Porque, bom, em geral, as pessoas gostam de comer. E no Brasil, as pessoas, temos uma cultura gastronômica muito rica. Então, em geral, a pessoa vai poder falar sobre esse assunto, porque, bom, as pessoas gostam de comer e comer bem, ok? Bom, então, essas expressões são ótimas para você ir quebrando o gelo com pessoas que você não conhece ou que você conhece pouco. E se você não conhece realmente a pessoa, isso não é um empecilho para você conversar com ela, porque agora eu vou ensinar alguns truques para que você possa abordar uma pessoa que você nunca viu na sua vida e manter uma conversa com essa pessoa. São truques, eu não posso garantir que eles funcionam sempre, mas eles costumam dar bons resultados. Começando pelo fato de que se você está no Brasil, você verá que, em geral, as pessoas elas são bem abertas. Eu não posso generalizar por 200 milhões de pessoas, mas é uma cultura bem diferente de outras culturas do mundo, onde as pessoas são mais reservadas. Então, não considere uma situação violenta você conversar com um desconhecido na rua, porque no Brasil não é, ok? Então, vamos lá. Nós vamos perguntar para uma pessoa totalmente anônima: tem um bom restaurante aqui perto? Então, se você é turista, você quer obter informação de uma pessoa local, porque ela vai conhecer os melhores lugares, certo? Então, simplesmente, se você é turista, vá a alguma loja no centro da cidade, uma loja que venda souvenirs, por exemplo, ou em um restaurante. Bom, restaurante não, porque você quer ir a um restaurante, mas em qualquer estabelecimento comercial e pergunte para a pessoa que trabalha nesse lugar: tem um bom restaurante aqui perto? Ou simplesmente aborde um desconhecido, pergunte para ele: você tem horas? E depois pergunte: posso fazer uma perguntinha? Tem um bom restaurante aqui perto? E normalmente, esse também é um efeito psicológico, as pessoas elas gostam de se sentir úteis, elas gostam de fazer favores às outras pessoas, inclusive a pessoas que elas não conhecem. Então, é uma coisa que a gente faz, a gente gosta, sim, de ajudar um desconhecido. Portanto, é uma boa maneira de você obter uma informação útil e também você praticar o seu português quando você estiver no Brasil. Ok? É uma dica muito boa mesmo. Outra maneira de você perguntar algo assim será: onde dá para comer bem por aqui? E a pessoa também vai dar uma dica para você. Você pode perguntar: que comida é típica daqui? Também funciona muito bem, porque normalmente as pessoas conhecem o que é típico da região delas e vão querer compartilhar essa informação com você. E outra possibilidade é você perguntar sobre o mundo que nos rodeia. E, por exemplo, você perguntar para um passante: como eu posso ir para... E aí você diz o nome do lugar.
Como eu posso ir para a estação? E você conseguirá que a pessoa normalmente fale para você, porque, como eu digo, as pessoas gostam de ajudar as outras. Então, é uma boa maneira de você bater um papinho com um desconhecido. Ou também, você pode perguntar para as pessoas que estão esperando num ponto de ônibus: o ônibus 5 passa por aqui? E é ótimo também, costuma funcionar. E você também pode elogiar a pessoa. E no Brasil isso não seria considerado uma coisa totalmente surrealista, você elogiar uma coisa de uma pessoa que você nunca viu na vida. Então, por exemplo, você vê uma mulher, você sendo mulher, com uma blusa bonita. E você diz: que bonita a sua blusa. A pessoa talvez pode achar um pouco estranho, mas ela vai apreciar esse elogio e talvez isso dá pé a uma conversa um pouco mais interessante. Então, quebrar o gelo elogiando a pessoa, por exemplo, alguma coisa da roupa dela, costuma dar bons resultados. Não é considerado violento no Brasil. Não, você pode fazer isso. E também você pode dizer: adoro o seu, para elogiar algo que a pessoa está usando, que é masculino, ou adoro a sua, se é feminino. E uma maneira ótima de você bater um papo com uma pessoa é: veja uma pessoa que está passeando com um cachorro e você diz: ai, que bonito, ok? Então, isso também funciona muito bem. Você pode dizer: adoro o seu cachorro. Então, ou dizer que bonito, ou inclusive que fofo. E aí, normalmente a pessoa que tem um cachorro, ela está acostumada que as outras pessoas digam: oh, que bonito. Então, ela vai bater um papo com você. Simplesmente, do nada, elogiar o cachorro de uma pessoa é uma ótima maneira de você quebrar um gelo com um desconhecido. E quando você já quebrou o gelo, você pode usar essas frases que você aprendeu nesses minutos de vídeo de português comunicativo, ok? E para terminar, nós vamos aprender aquelas palavras de enchimento, ou seja, aquelas palavras que não dizem nada, mas elas servem para manter a conversa funcionando. Então, quando nós não lembramos um pouco da palavra, nós dizemos essas coisas. E as palavras de enchimento que você vai aprender agora são as expressões que nós realmente usamos muito no Brasil. São só algumas, existem muitas. Então, para você começar, você verá: ah, é? Ah, é? É uma maneira de você mais ou menos concordar com a pessoa e pedir para ela explicar melhor o que ela está dizendo. Ah, é? Então, você mostra interesse e você não está discordando da pessoa. Sério? Então, você não está duvidando do que a pessoa diz, mas é uma informação que você não conhecia. Então, você também está mostrando interesse. Sério? É a mesma coisa do que dizer: ah, é? Mais ou menos, ok? Também você pode dizer: é, né? E essa frase, ela é maravilhosa, ela é super brasileira, porque significa ok, você está concordando. Mas você diz o né, como nós já vimos, o né, ele possibilita que a pessoa discorde. Então, ele é bem moderado. É, né? Ou seja, você está de acordo, mas não 100%. E se a pessoa quiser discordar, você aceita isso sem problema nenhum. É, né? Ou seja, veja só, 3 sons têm todo esse significado, porque o idioma ele é muito expressivo. Então, né? Você concorda, mas talvez a pessoa não concorde. Você dá liberdade para ela discordar. Também você pode dizer puxa, para mostrar assombro. Puxa. Ou pois é, para concordar. Pois é. É uma maneira muito educada de você dizer sim, você tem razão. E nossa também serve para você mostrar assombro. Nossa. Ok? Você também pode dizer legal no Brasil ou bacana, que são 2 expressões informais para você mostrar que algo é, na sua opinião, positivo. Bonito, simpático, agradável, o que for. Legal, bacana. Sempre positivo. E você também
pode dizer que bonito, que bonita, que nós já vimos, e que fofo, que fofa. Então, bonito é algo que é belo, ok? E fofo, fofa é algo que realmente desperta ternura em você. Então, você diz, ai, que fofo. Por exemplo, parece cachorrinho que você vê na rua. Então, você pode usar, são palavras positivas. Fofo, você pode dizer também para uma pessoa. Normalmente, você diz isso para uma criança, ok? Para um adulto, você também pode dizer, mas não é tão habitual, ok? E essas são as expressões que você acaba de aprender. No final do material que você pode baixar, você encontrará atividades para praticar toda essa nova informação que eu tenho certeza de que é muito útil para você e que você vai realmente bater muito papo no Brasil quando você conversar com essas pessoas. Eu digo no Brasil porque eu ensino português brasileiro, mas tudo isso que você aprendeu aqui serve também para você se comunicar em português com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você quer se inscrever no canal, faça, porque assim você vai continuar aprendendo português útil e comunicativo. E eu agradeço você estar aqui. Muito obrigada e tchau! Oi, eu queria agradecer você ter visto o vídeo e se você gostou, por favor, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, escreva comentários, porque dessa maneira você está mostrando para o YouTube que este conteúdo é relevante, ele é de qualidade. Dessa maneira você contribui à divulgação dos meus vídeos, você ajuda outras pessoas que querem aprender os idiomas a conhecerem o meu canal. Então, em nome dessas pessoas e também em meu nome, porque graças ao seu apoio eu posso continuar criando vídeos gratuitos aqui para o YouTube, muito obrigada e eu espero que você se divirta muito aprendendo idiomas.